Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 235 dos Fanáticos do Algarve e no programa de hoje contamos com a presença do Carlos Encarnação e do Luís Moreira. Antes de tudo, vamos para o futsal, em que os sonâmbulos, depois de conquistar a taça do Algarve e de receber a pentataça, que simboliza 5 taças do Algarve conquistadas, está na final da Primeira Liga de Futsal, onde vai defrontar o campeão em título, o Quarteira Futsal. O Sonâmbulos afastou o Loutano, enquanto o Quarteira afastou o Santa Luziense. E vamos começar com o futebol feminino e as algarvias nos nacionais. Na 4ª divisão, o Futebol Clube Ferreiras visitou o Vasco da Gama de Fátima e empatou a 1 golo, mantendo a 3ª posição. Encarnação. Boa noite, Emílio. Boa noite, Luís. Boa noite também a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais da Connect TV Algarve e no canal 164 também. Foi um empate em que o Ferreiras teve que pedalar, se assim se poderá dizer, para o conseguir, já que foi um jogo que teve a perder até bem perto do final, precisamente até ao minuto 88. Sofreu um golo logo ao minuto 12 por Mariana Santos. O certo é que a equipa algarvia tudo fez, pelo menos, para trazer um ponto e conseguiu, fez esse tal golo ao minuto 88 de grande penalidade, marcado por Constança Fernandes. Portanto, um empate importante nesta caminhada do Ferreiras nesta 4ª divisão. O certo é que não belisca em nada todo o percurso que tem vindo a fazer até agora. Tendo agora, já na próxima jornada, uma missão muito complicada, e nós recentemente falávamos que o Citrense liderava, mas também esquecemos de nos dizer que a Académica tinha alguns jogos em atraso e acabou por vencer na última jornada esse mesmo Citrense e assim ficar na liderança desta 4ª divisão. Portanto, é esta a equipa de Coimbra que vem até ao Algarve, precisamente até Ferreiras, jogar com a formação do Futebol Clube Ferreiras, que está em 3º lugar com 19 pontos, recebe o líder, que é a Académica, que tem 27 pontos e tem, digamos que, dos 11 jogos realizados, 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, e tem 20 golos marcados e 3 sofridos. Portanto, um jogo de índice muito complicado para a formação algarvia. Esperemos que a equipa de Ferreiras consiga, de alguma forma, um bom resultado. Não vai ser fácil, mas esperemos que consiga tentar um bom resultado frente a esta formação da Académica de Coimbra. Mister, futebol feminino. Bom, antes de mais, boa noite, Emílio, boa noite, Encarnação, boa noite lá para casa para os nossos internautas, os nossos telespectadores. Como o Carlos disse muito bem, as Ferreiras com uma deslocação difícil ao Vasco da Gama, mas nada aqui a ficar de ver ao percurso imaculado que tem feito esta época. As Ferreiras no Vasco da Gama teve dificuldade em empatar, mas ao fazê-lo demonstrou que consegue competir com estas equipas que são aquelas do campeonato delas, porque o Sintrense e o Académico é outro patamar. São duas equipas que se defrontaram, o Sintrense perdeu para a Académica, tem as duas 27 pontos, as Ferreiras é a líder do seu grupo com 19 pontos em 3º lugar, por isso um campeonato que as Ferreiras está a fazer muito bem, dentro daquilo, do conjunto da qualidade das suas equipas, e a demonstrar que se está a preparar para o ano então ter uma dimensão diferente e competir talvez a um outro nível e querer mais alguma coisa. Muito bem, e Mister, vamos para o Distritalão e para a 4ª jornada desta 2ª fase. No sexteto de campeão, o imortal de Leandro Palma cimentou a liderança ao receber e vencer o Esperança de Lagos de David Antão por 2-1. O olharense de Guilherme Pereira conseguiu o primeiro triunfo nesta fase ao receber e vencer por 2-1 o Silves de Fábio Félix. O quarteirense de Paulo Duarte e o Ferreiras de Ivo Soares não passaram do nulo e afundaram na tabela. No sexteto de manutenção, o 11 Esperanças de Fábio Teixeira venceu por 2-0 na visita ao Messinense de Luís Coelho, que trocou de treinador. Os armacenenses de Rui Alves
assumiram a liderança do grupo ao vencerem por 2-0 na visita ao Loutan B de Dante Urdes, e o Odiacha de Miguel Silva voltou a vencer em Faro, desta vez sobre o Colatrense de Diogo Guerreiro por 3-2 na Horta da Areia. Mister, como é que viu a jornada? Olha, Emílio, a jornada foi dentro daquilo que nós fizemos o lançamento aqui no outro programa. O Olhanense a precisar de vencer, porque ainda não tinha vencido nesta fase, aí a fazê-lo muito bem em casa, mas difícil. O Silves a competir aqui muito bem, e depois, aos 67 minutos, quando do vermelho ao Kevin, o Silves fica reduzido a 10, já a perder por 2-1, fica difícil depois a virar a situação. Portanto, um jogo normalíssimo dentro das incidências, duas equipas estão tranquilas na tabela classificativa, por isso um jogo em que o Olhanense ganhou bem dentro do contexto que foi este jogo. O Imortal Esperança de Lagos, este Imortal faltava perceber o que é que ia acontecer depois daquele problema que houve a semana passada, em que também perdeu jogadores importantes dentro da sua estrutura da equipa. E ao fazê-lo ganhou por 2-1, e mais, ganhou por 2-1 e com uma característica bastante diferente. Ficou outra vez reduzida a 10 elementos ainda na primeira parte e conseguiu jogar a segunda parte, toda a segunda parte e um pouco da primeira, mesmo assim conseguiu superar a Esperança de Lagos, que vem de uma fase negativa dos seus jogos, ainda não conseguiu ganhar nesta segunda fase. O Imortal aqui a responder muito bem a esta adversidade que tinha tido a semana passada. O Corteirense Ferreiras, aquele jogo que nós já tínhamos dito, que iria ser um jogo do segundo e do terceiro classificado, onde ali o caráter, a dignidade, a imagem de uma e de outra equipa não queriam se deixar abater, mas o Corteirense com as dificuldades que tem vindo a ter, a superar-se mais uma vez, e nós sabemos que neste momento as Ferreiras têm outros argumentos que o Corteirense não tem, um empate em que é muito saboroso para esta equipa do Corteirense. Na manutenção, o Colatrense continua a decepcionar, a jogar em casa, não conseguiu nem pontuar mais uma vez, uma equipa que precisava dos 3 pontos, nem sequer do empate, a perder para o Odiacho, que nós já tínhamos dito aqui que é uma equipa em termos de ofensivo e no caudal ofensivo é muito forte, e veio demonstrar aqui à Horta da Areia, ganhar por 3-2, e depois mais uma vez lá no finalzinho, como eu disse da outra vez, quem tem rodas sujeita-se sempre a ganhar. 3-2. E o Odiacho levar 3 pontos ia dar, como costuma dizer, dar uma sapatada para ir para cima e fugir daquela cauda da tabela que está a ferver. O Loutan Armacenense, eu já tinha dito aqui a semana passada no lançamento da jornada, no último jogo que nós transmitimos em Lolé, o Armacenense perdeu, mas nada lhe correu bem naquele jogo, e eu já adivinhava que o Armacenense ia complicar esta vida ao Loutan, e fez-lo muito bem, ganhou por 2-0, um jogo em que realmente também o Armacenense chegou lá em cima, é a primeira desta zona, e neste momento está numa fase, em termos de o que é emocional, está tranquilo. O Messinense, 11 Esperanças, o jogo que nós transmitimos, um jogo não muito bem jogado, difícil, muita pressão, muito stress, duas equipas que tinham que fazer pontos, derivado ao contexto que estão na tabela classificativa, mas no segundo tempo o 11 Esperanças demonstrou que é uma equipa, pelo menos para este jogo, mais técnica, conseguiu, com algumas triangulações, com alguma circulação de bola, com alguma atrair algumas vezes a equipa do Messinense e depois atacar a profundidade, e fez 2 golos e a ganhar muito bem. O melhor jogador em campo foi o Francisco Coelho, pelos 2 golos que fez e por tudo que criou em campo. É um jogador maduro, esclarecido, é um jogador neste momento está a jogar nos 11 Esperanças, mas pode jogar num patamar um pouco mais acima. Encarnação, 4ª jornada, comentário. Olha, a vitória do Olhanense em casa, como disse muito bem, a primeira desta fase, sempre importante, uma equipa que já tem os objetivos delineados e traçados, era aquilo que pretendia, era a manutenção, como tal, a receber sempre um difícil Silves, uma equipa que quer fora, quer em casa, é sempre muito complicada de jogar, ou dos adversários encará-la, mas o certo é que a formação de Olhão acabou por vencer por 2-1. Já o Imortal foi aqui, como eu costumo dizer, um 2-1. Para além de ter vencido o Esperança de Lagos, aproveitou o deslize
do Ferreiras e, como nós vemos dizendo, pelo menos eu venho dizendo, se há dúvidas quem é o próximo representante da Associação de Futebol do Algarve no Campeonato de Portugal na próxima época, penso que vão se desfazendo com o passar das jornadas. Imortal, que mesmo com as dificuldades e as adversidades que o Luís disse, face à falta de jogadores que tinham sido expulsos, também depois de uma expulsão, acabou por vencer. Portanto, é uma equipa com querer, garra e ambição e que tem delineado na sua cabeça aquilo que pretende, acabou por dar a volta aos acontecimentos e por vencer. Já o Quarteirense de Ferreiras, Quarteirense também sem alguns elementos, face ao que se tinha passado há 8 dias atrás, recebeu um Ferreiras que conseguiu um precioso ponto, num campo sempre muito difícil, só aqui de salientar, quer Imortal, quer Ferreiras, quer Quarteirense são as únicas 3 equipas neste momento que ainda não têm qualquer derrota, e também de voltar a salientar que a formação do Ivo é a única equipa que até o momento não sofreu nenhum gol. Portanto, muito daquilo que nós temos vindo a dizer está-se a concretizar, um Imortal a destacar-se claramente dos seus adversários e com a subida praticamente assegurada. Já na fase de manutenção e descida, ao contrário do que aconteceu no apuramento campeão, porque se o Quarteirense tivesse ganho, as 3 equipas de casa tinham vencido, aqui foi ao contrário, foram as equipas visitantes que se deslocaram fora e acabaram as 3 por vencer. O Odiache em Faro, aqui frente ao Colatreense por 3-2, uma vitória importante para o Odiache, que poderá ter dado um passo gigantesco rumo à manutenção. Depois a vitória dos armaceneses frente ao Loutane B, faço o que disse há pouco precisamente para os armaceneses, uma vitória que também poderá ter sido importante naquilo que pretendem, que é se manterem na primeira distrital da próxima época, e a vitória dos 11 Esperanças, que ao contrário do que nós vinhamos aqui também falando, está aqui a dar um sinal de que ainda não quer tirar a toalha ao chão, ou seja, ainda não se dá como derrotada, se assim se poderá dizer, ao contrário do Colatreense, e que disse muito bem, que é uma equipa que não se consegue reencontrar nem com os bons resultados, nem com as vitórias, nem com as exibições. Portanto, uma jornada em que os visitantes ganharam, Loutane B voltou de novo a perder e desceu a alguns lugares na tabela classificativa. Muito bem, e na próxima jornada, mister, a última da primeira volta, vamos ter Esperança de Lagos Olhanense, Silves Quarteirense, esse cartaz da jornada Futebol Clube Ferreiras Imortal, isto no sexteto de campeão, e no sexteto de manutenção, 11 Esperanças Loutane B, Odiache Messinense e Armacenenses Colatreense. Como é que vai ser? Olha, Emílio, este jogo das Ferreiras com o Imortal, na minha opinião, o Carlos já deu aqui um toque, uma pincelada muito bem, mas começa-se a caminhar aqui muito forte para que este Imortal, mais jornada, menos jornada, completamente defina a subida da divisão. Se o Imortal for às Ferreiras, ganhar ou empatar, portanto, é mais um passo gigante que este Imortal vai fazer. Com certeza que o Imortal vai às Ferreiras para buscar os 3 pontos, mas esta equipa das Ferreiras, que ultimamente tem feito alguns resultados menos positivos para aquilo que as Ferreiras hoje pode produzir. A equipa das Ferreiras hoje tem um plantel vasto, tem muitas opções, não tem conseguido concretizar, finalizar, mas também, como disse o Carlos muito bem, também não tem sofrido. Nós conhecemos bem o Ivo, é um treinador muito organizado naquilo que é o seu processo defensivo, e neste momento ele lá sabe o que é que está fazendo para que estas Ferreiras não consiga finalizar. Com certeza que esta semana, sabendo eu como é que estas coisas se fazem, ele não conseguindo fazer golos, de certeza absoluta que o Ivo vai incidir esta semana nos treinos de finalização, organização, primeira fase, segunda fase e terceira fase de construção. Por isso, um jogo é o jogo da jornada. O Imortal, não perdendo nas Ferreiras, dá um passo gigante para subir de divisão. Esperança de Lagos Olhanense, um jogo de muita responsabilidade para este Esperança de Lagos, porque ainda não teve qualquer resultado positivo nesta fase. O Olhanense vai de uma vitória muito saborosa em casa sobre o Silves, vai tranquila a Lagos, vai sem pressão, portanto adivinha-se um jogo aqui com um grau de dificuldade elevado para uma ou outra equipa, mas eu acho
a equipa que está com mais pressão neste momento para demonstrar resultados é o Esperança de Lagos. O Silves Colteirense, aspas, já é um jogo em que o Colteirense vai tranquilo, o Colteirense está numa fase em que todos estão lutando para o mesmo lado, todos nós sabemos das adversidades que este grupo de trabalho tem tido, mas não tem virado a cara à luta, mesmo também perdendo jogadores no outro jogo, como perdeu em Albufeira, deu um bom resultado, deu uma boa resposta frente às Ferreiras, por isso com certeza que vai ser um excelente jogo em Silves. Na manutenção é onde está toda a pressão deste campeonato. O Messinense não pode perder em Odiache, porque se o Messinense vai perder em Odiache, e segundo nós viemos agora a saber nas notícias, até vinculadas aqui pela Connect TV, a saída do Luís Coelho e a entrada do Edinho vai criar aqui um balão de oxigênio em termos anímicos, em termos daquilo que a equipa ainda pode vir a fazer. Portanto, isto é um sinal em que a direção do Messinense está preocupada com a situação, por isso o Messinense a não poder perder em Odiache, mas não vai ser nada fácil em Odiache, a derivar à qualidade que esta equipa tem em termos daquilo que é o seu meio campo à frente. 11 Esperanças Loutano, é outro jogo, não é mata-mata, mas é quase. Os 11 Esperanças não pode perder com o Loutano, e o Loutano não pode vir perder as 11 Esperanças, se não vai entrar no barulho dos 4 da descida. É taxativo, é por aqui, não há. O empate serve menos aos 11 Esperanças, mas serve mais ao Loutano. Por isso, os 11 Esperanças aqui têm que, com esta animosidade, com este balão de oxigênio que tomou em Messines de ganhar por 2-0, está com uma capacidade em termos anímicos enormes de receber o Loutano e ganhar e continuar a sonhar com a primeira distrital. O Armacenense o Colatrense, vamos ver, depois de mais uma derrota em casa, de mais uma situação com uma adversidade enorme, como é que vai responder a um Armacenense que vai ao Lolé e ganhou por 2-0. Portanto, um jogo onde eu acho que este Colatrense vai ter muitas dificuldades em armação de pena. Encarnação, próxima jornada, faltam 18 pontos. Olha, a nível de apuramento campeão, o jogo cabeça de cartaz, como é óbvio, é este Ferreiras Imortal. Em caso de vitória do Imortal, como se diz na gira futebolística, poderá já começar a pensar em encomendar as faixas de campeão, mas como é óbvio, não vai defrontar uma equipa qualquer, vai defrontar um Ferreiras, uma equipa que tem o seu orgulho, tem também e que vai querer encurtar a distância para este Imortal. Portanto, jogo cabeça de cartaz, um jogo que, na minha modesta opinião, irá ser um jogo bastante competitivo, de muito interesse, portanto um jogo a seguir, sem dúvida é um jogo que poderá definir aqui muitas situações no que diz respeito principalmente à subida de divisão por parte do Imortal de Albufeira. De resto, os jogos entre os 11 Esperanças de Lagos e o Olhanense é o que o Luís diz, para não estar a repetir. Lagos vai também querer tentar provar de alguma forma que ainda não tendo conseguido qualquer derrota, qualquer vitória nesta fase, irá querer de alguma forma, perante o Olhanense e perante a sua massa associativa, vencer a formação de Olhão, mas lá está, e como o Luís também disse muito bem, vai muito tranquila a Lagos, vem de uma vitória, está com os índices competitivos e psicológicos bastante elevados e vai olhar para este Esperança de Lagos como que a dizer, ainda não conseguiu ganhar a ninguém, também provavelmente não será nós que nos vai ganhar, e vai querer trazer 3 pontos de Lagos para Olhão. Já o outro jogo entre o Silves e o Colteirense também se espera mais uma excelente partida, 2 equipas que jogam e que praticam bom futebol, irá ser de certeza um jogo aberto, um jogo em que ambas querem ganhar, por isso é importante também salientar este fator, que é quando não há pontos em disputa, quando não há, digamos que, algo que possa trazer de diferença a esse jogo, o próprio jogo poderá ganhar com isso, e acredito vivamente que esta partida entre estas 2 equipas, pela qualidade que tem, irá ser um bom espetáculo de futebol. Já que no diz respeito à fase da manutenção de descida, aí sim, como o Luís diz, e com a descida do Moncarapachense, ainda as coisas ficaram a ferver muito mais do que estavam.
E como é óbvio, o Odiastro vai receber o Messinense e lá está. Se a vitória no passado fim de semana aqui em Faro foi importante, esta ainda será muito mais, porque poderá ainda cimentar muito mais a sua posição na liderança e no que diz respeito àquilo que pretende à manutenção. Já a formação do Loutano também tem que começar de novo a tomar rumo, já não vence, e corrijam-me se estiverem errado, há 2 jornadas, vem a Faro, vem jogar contra uns outros Esperanças que parecia que estava já quase que com a sentença praticamente ditada, e com esta vitória poderá também ter renascido e poderá também ter incutido aos seus jogadores outra ambição e outra visão daquilo que falta ainda para o resto do campeonato. Já os armacenenses recebem o Colatrense. Colatrense parece-me que, e nós também temos vindo aqui a dizê-lo ao longo dos programas, é a equipa que está numa fase em que nem dá índices de poder melhorar a nível de resultados. Portanto, está na última posição com 17 pontos, deixou agora os 11 Esperanças fugir, fez mais 3, tem 20 e tem uma deslocação complicadíssima aos armacenenses que venceram o Loutano B e, tal como disse em relação ao Odiastro, irá querer de alguma forma também vencer para se colocar numa posição que acabe o campeonato naquilo que pretende, que é mantendo-se na primeira distrital. E o problema maior é que agora são 3 a descer, não é? Com a descida do Moncarapachense. Muito bem. E Encarnação, destaque-se os mais e os menos do Distritalão. Olha, no que diz respeito ao apuramento campeão, sinal mais vou ter que dar efetivamente ao Imortal. Para além da vitória, aproveitou o empate da equipa do Ferreiras em Quarteira e acabou por ganhar ainda mais pontos na tabela classificativa, por isso vai de vento em popa, vai lutando por aquilo que quis desde a primeira jornada, que era subir ao Campeonato de Portugal, e só se houver para aqui algum desastre do outro mundo, como costuma dizer, é que não o irá conseguir. Vou dar também aqui um sinal mais a outra equipa da fase manutenção-descida. Não vou dar um sinal menos à fase de apuramento campeão, que é sempre ingrato estar a dar um sinal mais a uma equipa que já conseguiu o seu objetivo, que foi se manter, trabalhou por isso na primeira fase e, como tal, seria da minha parte injusto estar a fazê-lo. No que diz respeito à parte da manutenção descida, sinal mais para os 11 Esperanças, porque ganhou fora, ganhou num campo que é complicado, portanto foi ganhar a Messines, ali num concorrente direto, aproximou-se, está a 2 pontos agora do Messines e poderá de alguma forma se ter também relançado ainda na perspectiva de conseguir ou não ficar diretamente na primeira distrital, e agora recebe, como disse há pouco, uma equipa que é do seu campeonato, nesta fase, que é o Loutano B, portanto, um jogo também importante para a formação de Fábio Teixeira. Sinal menos para o Messinense, que não se encontra. Não se encontra, continua a descer na tabela classificativa, vai marcando passo, vai, digamos que, estando numa posição complicada, está em zona de descida, mas, como é óbvio, vamos aguardar com a saída do Luís Coelho, a entrada do Edinho, como o Luís também disse muito bem, mas o certo é uma equipa que fez um investimento muito grande a dar altura na fase de abertura do mercado e não conseguiu tirar, digamos, proveito das aquisições que fez. Mister, os mais e os menos. Olha, nos demais eu estou completamente de acordo aqui com a Encarnação Imortal. E porquê? Pela incidência do jogo que foi o anterior, da semana passada, ver como é que este Imortal ia reagir à situação, porque quer queiramos ou não queiramos, toda a sua estrutura, equipa técnica e os jogadores, independentemente de quem tenha razão, devem ter analisado, deve ter havido conversas muito boas no balneário para que a equipa voltasse à terra, tivesse condições de controle emocional, espírito de grupo, a imagem de Albufeira. Portanto, isto deve ter sido todos estes condimentos que o seu treinador deve ter trazido para o grupo de trabalho. E este Imortal reage muito bem, até porque há pouco esqueci-me de referir, até teve a perder 1-0 e depois teve que dar a volta à situação. Portanto, este Imortal novamente a demonstrar que está preparado para ser a equipa que vai subir de divisão. Em relação ao menos, o Colatrense. O Colatrense em casa, uma equipa direta, era forçosamente obrigada a ganhar. Se não ganhasse, tinha que fazer pontos, não consegue fazer pontos.
todo aquele forte que o Colatrense usava, que era a Horta da Areia, o seu castelo para se defender com a sua massa associativa, dilui-se. Neste momento, qualquer equipa vai jogar à Horta da Areia e já não tem receio. Por isso o Colatrense está numa fase difícil e não se consegue encontrar. Vamos ver ainda o que é que este Colatrense consegue fazer em armação de pera, mas é uma equipa a atravessar uma fase muito difícil, não consegue competir olhos nos olhos com os seus adversários, por isso esta semana o meu menos vai para este Colatrense. Muito bem, e vamos para a lista dos melhores marcadores. Marocas Duarte do Imortal segue na frente com 18 golos marcados. Segundo lugar para Edinho Júnior do Messinense com 14. E em terceiro lugar, Giorni dos Santos do Olhanense com 12. E agora vamos para a última jornada do CP. Mister, o Loutano de Miguel Valença perdeu em casa com o Malveira por 2-1. O Monca de José Bizarro não passou do nulo na visita ao Elvas e caiu para o Distritalão, juntamente com o Portimonense de Lázaro Oliveira. E o Lagoa de Roberto Alberto terminou na 7ª posição. Comentário. Olha, o Campeonato de Portugal para as equipas algarvias este fim de semana foi não de muita inspiração. Eu acho que as equipas praticamente, como costuma dizer, esvaziaram o balão, descomprimiram. A única que não tinha essa situação era o Moncarapachense, que precisava de ganhar a Elvas, mas eu vou começar aqui pelo Sintrense Portimonense. O Sintrense que está num 6º lugar com 40 pontos, este Portimonense, mesmo assim, a ter caráter, dignidade e a ir dificultar ao máximo este Sintrense, perdeu por 2-1, por isso o Portimonense cai, mas cai de pé, com honra, com caráter e com dignidade. O Loutano também não jogou com uma equipa qualquer, é o Atlético da Malveira, o adversário direto nesta segunda fase que vem aí, perdeu por 2-1, o resultado também se aceita, mas o Loutano é primeiro classificado, em casa tinha toda a obrigação de poder vencer este Atlético, por isso um jogo menos conseguido por este Loutano, que talvez já esteja com a cabeça na outra fase. O Elvas Moncarapachense, o tal jogo, como dizia o Filipão antigamente, do mata-mata, em que o Moncarapachense tinha uma tarefa aqui muito inglória, muito difícil, tinha que ganhar por 2-0 a Elvas, o Elvas jogava em casa, tinha todas as vantagens, e foi gerindo, nenhuma outra equipa conseguiu desbloquear o jogo, e é quando não há golos fica difícil alterar emocionalmente, estrategicamente, até mesmo do plano de jogo, uma ou outra equipa. Por isso, infelizmente, um 0-0 não é um mau resultado para o Moncarapachense, mas é um resultado que dita a descida da divisão do Moncarapachense. O Lagoa, que mesmo em casa perdeu com este Alcostense por 2-1, mas também não é uma equipa qualquer, é uma equipa que está em 5º lugar, uma equipa que tem feito um campeonato também muito bom, e como eu disse, talvez o Lagoa nesta fase já tenha aliviado um pouco, os objetivos já estavam atingidos, talvez o Roberto tenha posto aqui alguns jogadores com menos minutos, tipo, vamos lá ver, vamos dar aqui também um presente a estes jogadores que fizeram uma época brilhante, que tiveram aqui, que treinaram, com certeza que foi isso, jogou alguns jogadores talvez com algum ritmo menor, que levou em que o Lagoa tivesse perdido em casa. E a Encarnação, última jornada do CP? Olha, e o Moncarapachense, as minhas prezes infelizmente não se ouviram. Eu esperava muito, sinceramente, que o Moncarapachense conseguisse ter vencido por 2 bolas de diferença. Sabia-se de antemão que era complicado, era muito complicado. Aliás, os outros resultados também depois acabaram ainda por colocar o Oriental acima do Monca, mas o Oriental que também acabou por descer. Mais um histórico do futebol português que, passado longos anos, regressa aos distritais. Mas o certo era a equipa que tinha a missão mais inglória nesta última jornada, não só
ter que vencer por 2-0, mas também com o peso de que só estes 2-0 é que lhes dava efetivamente a manutenção no Campeonato de Portugal. Não conseguiram, a formação do Elvas acabou por conseguir os seus objetivos, não venceu, empatou, acabou por ser uma vitória porque acabou por ficar no Campeonato de Portugal na 8ª posição com 34 pontos. Já o Lagoa, não tendo visto o jogo, concordo plenamente com o Luís, jogo de final da época, objetivos cumpridos, equipa tranquila, não havia qualquer tipo de pressão, nem para uma, nem para outra equipa, nem para o Lagoa, nem para o Alcostense. Provavelmente houve aqui um prémio para alguns jogadores que foram menos utilizados, ou quiçá alguns jogadores que o próprio treinador quisesse dar a fazer a sua estreia na equipa principal. Missão cumprida, fez um excelente campeonato, manteve-se no Campeonato de Portugal e há que dar os parabéns, mais uma vez, à formação do Lagoa. Já o Portimonense viajou até Sintra, foi jogar com o Sintrense, sabia-se de antemão que era uma partida complicada, o Sintrense que andou largas jornadas deste Campeonato de Portugal nos lugares cimeiros da tabela classificativa, acabou depois por cair e acabou por se reerguer algumas jornadas do fim e a conseguir aquilo que também pretendia, que era a manutenção, frente a um Portimonense que também não fez tudo ou não teve tudo ao seu alcance, mesmo com a troca de treinador, para se manter neste Campeonato de Portugal. Já o Loutano, e desde para o fim, porque tive o cuidado de acompanhar principalmente nos sites de resultados, ao ver o Alverca estar a dar 4 ou 5-0 à equipa com que estava a jogar em casa, num segundo lugar completamente confortável, já que o Loutano estava a vencer por 1-0 e com o Juventude também ali de roda, quer do Alverca, quer também do Atlético da Malveira, e depois, no fim, esfuma-se tudo. Ou seja, uma equipa que está numa segunda posição com um resultado muito dilatado, ou foram 5 ou foram 6, não tenho em memória, e que praticamente tinha o segundo lugar assegurado, vê-se colocado fora desse lugar que dava acesso a disputar o play-off à Liga 3. O Atlético da Malveira veio até ao Algarve, esteve a perder, conseguiu empatar, não chegava o empate, deu a volta ao marcador e o certo é que o Filipe Moreira conseguiu o seu objetivo, e recordo na divisão a este jogo que ele dizia que o objetivo da equipa para esta época estava mais que feito, que era a manutenção no Campeonato de Portugal, mas o certo é que mesmo não dependente dele, tinha que depender do resultado que vinha fazer ou não ao Algarve, ainda tinha que contar quer com o Alverca, quer com o Juventude. Portanto, o Loutano, e estou de acordo com o Luís, terá de alguma forma poupado alguns jogadores, terá tirado o pé do acelerador, porque a fase agora que vem a seguir, essa sim é que é importante. Como tal, parabéns ao Atlético da Malveira. Digo parabéns nesta fase, espero na próxima fase não dar os parabéns ao Atlético da Malveira, já que está no grupo do Loutano, mas conseguiu de alguma forma colocar esta Série D toda em alvoroço até bem perto do fim, quando, e repito, o Alverca estava de pedrical no segundo lugar deste grupo D. E, mister, na segunda fase, o Loutano vai disputar o apuramento para a Liga 3 com Malveira, Oliveira do Hospital, Vitória do Sernás. Como é que vai ser? Olha, Emílio, na minha opinião, nunca o Loutano teve uma oportunidade tão grande para passar à Liga 3, derivado ao contexto deste grupo. Se nós analisarmos, a única equipa que fez mais de 50 pontos foi o Sernás, que fez 55. O Oliveira do Hospital fez 50, o Loutano fez 50 e o Atlético da Malveira fez 47. Portanto, são equipas das séries deles foram os melhores, mas são muito equilibradas, portanto são dentro do contexto, portanto vai depender agora nesta fase como é que estas equipas chegam ali em termos físicos, em termos anímicos e em termos daquilo que é as condições de trabalho de cada uma e no contexto de como é que vão ser os jogos, se vai haver lesões, vai haver castigos, jogo para jogo, pode alterar muito depois o contexto competitivo, mas é uma oportunidade enorme que este Loutano tem para subir à Liga 3, porque em termos daquilo que é a qualidade
técnica individual e coletiva, as equipas são todas elas muito equilibradas, se nós analisarmos pelos pontos que cada uma fez na sua série. Por isso, é um momento em que este Loutano pode aproveitar muito bem para subir à Liga 3. Encarnação, como é que vai ser a segunda fase? É um momento oportuno para o Loutano, já que tem adversários, e o Luís disse muito bem, que todos eles fizeram 50 ou mais 50 pontos, mas há aqui um dado curioso, só uma equipa sofreu menos gols que o Loutano, ou seja, o Loutano sofreu 15, o Oliveira Hospital 13, aliás, peço desculpa, 2, e o Vitória de Sernás 12. De resto, todas elas marcaram mais de 30 golos. O Loutano 36, o Oliveira Hospital 39 e o Vitória de Sernás 33. Já o Atlético da Malveira marcou 38, mas também sofreu 23. Portanto, são 4 equipas, na minha modesta opinião, muito equilibradas. Depende muito também daquilo que o Luís disse, é verdade, dos castigos, das lesões, de tentar perceber até que ponto estas 4 equipas, contando com o Loutano, vão estar na disposição de errar. E aqui quem menos errar, como é óbvio, vai ser aquela equipa que irá estar no Jamor para disputar depois da tal final, mas já com a subida garantida à Liga 3. Vai ser uma fase muito complicada, com equipas muito equilibradas, mas volto a dizer, o Luís disse muito bem, digamos que o ano é a época em que o Loutano tem de tudo para poder chegar à Liga 3, ainda mais vai ter já um jogo, um primeiro jogo contra um adversário que derrotou em casa, que é o Atlético da Malveira, na casa deste, e como é óbvio, começar com uma vitória será ouro sobre azul para a formação do Olé, e que será um jogo, sem dúvida, muito equilibrado e muito complicado para ambas as equipas. Muito bem, e Encarnação, vamos para o Farense e para a 30ª jornada da segunda Liga. O Farense de José Faria somou o segundo triunfo consecutivo, ao vencer por 2-0 na visita ao Vizela, mas mesmo assim não conseguiu fugir muito na tabela. Olha, não conseguiu fugir, mas voltou a fazer, agora nos 90 minutos, aquilo que eu tinha dito que tinha feito na primeira parte contra o Sporting B no Estádio São Luís. Um jogo muito bem conseguido, os setores, todos eles, quando digo muito próximos, ao jogar entre si, a mostrarem de alguma forma que a equipa está com a vontade e com a ambição de conseguir aquilo que é o seu objetivo, que é a manutenção, frente a um Vizela, que não nos podemos esquecer, que era um sério candidato à subida de divisão e que acabou no seu reduto por perder por 2-0 com o Farense numa vitória justa da equipa do Algarve. Farense que teve inúmeras oportunidades para marcar, começou logo ao minuto 26 por André Candeias, num remate forte com uma excelente defesa do guarda-redes da formação do Vizela, e depois acaba por marcar 4 minutos depois num pontapé de canto do Yannick Semedo, em que mais uma vez o Cláudio Falcão aproveitou o desnorte do guarda-redes da formação do Vizela para cabecear para o golo. O Farense aí sim criou mais sustentabilidade no seu jogo e conseguiu levar um resultado positivo, ou seja, a vitória para o intervalo. Na segunda parte, a primeira oportunidade calhou ou coube à formação do Vizela por Heinz, que num remate fortíssimo fora da grande área proporcionou uma grande defesa a Brian Aruz, ele que foi sem dúvida o homem do jogo, não só eleito pela Liga, mas eu estava a ver o jogo e na minha modesta opinião ele foi o espelho daquilo que foi o Farense em Vizela. Uma equipa no seu termo como estamos a dizer, de equipa. Depois o Farense, depois deste remate, foi o André Candeias também a ter a possibilidade de tentar fazer-se um gol, não conseguiu. O Vizela reagiu, aí sim, o Vizela à procura de tentar igualar a partida para voltar a reentrar no jogo, mas lá está, com quer a defesa do Farense, quer o guarda-redes do Farense a anular isso, e depois, ao minuto 67, já com o Anthony Carter em campo, o Farense podia ter dado aí a machadada final da partida, um excelente remate, com o guarda-redes ainda a tocar ligeiramente na bola e a bola a embater na barra. O certo é que o Farense não vacilou, voltou-se
a reagrupar, voltou de novo a juntar, e se me permite o termo, as suas tropas para tentar, de alguma forma, guardar este gol que tinha, mas lá está, numa jogada rápida de transição e já com o Jaiminho em campo, com um passe excelente do Anthony Carter para as costas da defesa, acabou por marcar, por fazer o 2-0 e dar a vitória tranquila ao Farense, uma vitória importante, a segunda consecutiva, mas nós dizíamos aqui no último programa e voltamos a dizer, se olharmos do 7º, 8º lugar para baixo, neste momento, todas as equipas que estão aí situadas na tabela classificativa podem descer. Portanto, uma segunda liga bastante competitiva, disse-o na semana passada e volto a dizer, muito mais competitiva do que a própria Primeira Liga. Portanto, iremos ter campeonato até ao fim, esperemos que o Farense consiga, de alguma forma, manter este ritmo, manter este ímpeto, manter, acima de tudo, aquilo que eu vi no jogo em Vizela, a mística farense. E basta ver o Fran Herrero, num dos lances que corta, depois de umas piruetas da bola, sob a linha de golo em que as mãos vai parar às mãos do guarda-redes do Farense, o gesto que ele faz fez-me recuar uns belos anos atrás e ver que, efetivamente, o Farense, aquele Farense que jogou em Vizela, é um Farense com mística, com garra, com ambição e que, se assim continuar, de certeza que se vai manter na segunda liga. Mister, o Farense venceu novamente. Desta vez foi uma equipa? Sim, desta vez não, já tem sido mais vezes, tem sido muito oscilante. Esta equipa, depois da vitória em Faro com o Sporting, tinha todas as condições anímicas e motivacional para ir a Vizela fazer um grande jogo. Foi pragmático, foi eficaz e se nós formos olhar para aqui, para o contexto daquilo que foi a posse de bola, o Vizela teve 62% e o Farense teve 38%. Remates, o Vizela teve 15%, o Farense 6%. Dos 15 do Vizela, 8 enquadrados, do Farense 6 com 3 enquadrados, dos 3 deu 2 golos. Portanto, a eficácia é tremenda, é de 99,9%. Ganhos, 9 para o Vizela, 4 para o Farense, e um deles deu golo. Então foi uma equipa que correu bem, fez tudo para que corresse bem, porque os níveis anímicos que iam do outro jogo eram muito fortes, e depois marcou nos momentos-chave. Marcou neste momento, na minha opinião, o jogador que encarna mais a mística do Farense neste momento, que é Cláudio Falcão. Não é um jogador alto, mas tem uma capacidade de elevação e de posicionamento fantástico e tem resolvido alguns problemas grandes em termos do que é, em termos de finalização deste Farense. Por isso foi um jogo que correu à perfeição, portanto o Farense foi marcando, ainda por cima, foi marcando e não sofreu, portanto, ao não sofrer, o que é que acontece? Não cria desgaste emocional, a equipa continua estável, neste caso o Vizela é que vai ter que alterar a sua forma de jogar, o seu método, o seu plano de jogo, tem que arriscar mais, portanto o Farense foi ficando cómodo no jogo, foi continuando a ganhar com confiança e depois aos 90+2, como o Carlos diz, deu a machadada final. Não deixar de realçar, que também é muito importante dentro deste contexto que eu referi, que o Carlos já disse muito bem, nós temos que elogiar, lá está, o último reduto, foi o guarda-redes, o Brian Araújo, foi o melhor jogador em campo e diz tudo. O Farense não sofreu e foi muito eficaz, tremendamente eficaz. Portanto, é o resumo que eu tenho deste jogo. E a encarnação, agora vem aí o Académico de Viseu, que está em segundo. É mais um jogo para o Farense ter que vencer. Isto agora as contas já não se podem fazer de outra maneira. Sabendo de mão que é uma equipa complicada, uma equipa que vinha de 2 derrotas consecutivas antes de vencer agora o Feirense por 3-0 em casa na última jornada e como tal não vem ao Algarve, como eu costumo dizer, passar férias, provavelmente a estar bom tempo, mas não vem fazer praia e como é óbvio vem com tudo, vem com a ambição de querer levar os 3 pontos para Viseu, mas lá está,
Este Farense que tem jogado e que se tem, digamos, mostrado em campo nas últimas 2 jornadas, se continuar com este querer, com esta mística, com esta forma de jogar, e provavelmente o Zé Faria já terá também estudado bem o Académico Viseu, há que também aqui salientar e dar os parabéns ao treinador do Farense pela forma como mexe na equipa, e a equipa acaba sempre por ganhar um pouco mais do que aquilo que vem produzindo, e é por isso que os treinadores também estão lá. Vai fazer a vida negra à formação do Académico Viseu, que esperemos que para além de apanhar um Farense forte e ambicioso, apanhe um estádio São Luís cheio. Isso é um fator muito importante, esperando com que quer sócios, quer a massa associativa, quer também aqueles que gostam do Farense, compareçam em grande número no sábado para apoiar o Farense, que vai ser um jogo, vai ser mais uma final. Agora todas elas são finais para o Farense, portanto que compareçam em grande número para apoiar. Só de recordar que na primeira volta a formação de Viseu ganhou em casa o Farense por 3-0. Esperemos que o Farense retribua da mesma moeda à equipa do Académico Viseu agora quando visitar o estádio de São Luís. Mister, como é que vai ser com o Académico? Olha, São Luís cheio? Espera um São Luís cheio? Pode não estar cheio, mas vai estar melhor, porque estes 2 resultados vieram trazer muita esperança aos adeptos do Farense. São 2 resultados importantes, 6 pontos, em termos de motivação, também vai passar para o seu público. Portanto, quanto mais o público houver em Faro, melhor, na minha opinião, o desempenho desta equipa do Farense. O Académico é um adversário que não vai ser nada fácil, porque o Académico está em segundo lugar, está numa condição de subida de divisão, mas tem aqui duas equipas tremendamente à perna, que é o Torriense e o União de Leiria, tem 49 pontos. Se vier perder a Faro, marca passo em relação daquilo que é o seu objetivo. Portanto, não vão esperar um Académico fácil. Mas, na minha modesta opinião, se este Farense ganhar dentro deste contexto a este Académico, é meio caminho andado para a subida de divisão, que são 3 vitórias consecutivas. Mesmo que não ganhe, não pode perder. Porque em termos anímicos, em termos da sua consistência de jogo, do seu treinador até continuar a limar as arestas das porcas e dos parafusos, para quem é treinador percebe o que eu estou a dizer, vai ser um handicap muito bom para o final do campeonato. Portanto, um jogo difícil, mas nada que o Farense não possa fazer, como fez nestes 2 jogos tremendamente difíceis que teve com o Sporting e agora com o Vizela. Por isso, o Farense também já demonstrou que é capaz de tudo, e agora está numa fase em que a equipa também pode estabilizar em termos emocionais e começar a acreditar muito mais em si e no seu conjunto, em termos de equipa, em termos de cada um dos jogadores começar a dizer, afinal eu consigo, eu sou capaz e vamos resolver este problema. E, Mister, vamos continuar na segunda liga e vamos para Portimão. O portimonense de Tiago Fernandes conseguiu uma reviravolta épica e venceu por 3-2 o Lourosa. Também não se mexeu muito na tabela, mas foi uma vitória épica. Não, mas não se mexeu, mas mexeu no estádio aos telespectadores e quem estava a ver em casa, que eu também estava a ver em casa. Isto realmente foi um turbilhão de emoções. Se nós formos ver, aos 61 minutos, o Portimonense perdia por 2-0. E a equipa conseguiu, em termos anímicos, dar a volta à situação e depois, já nos descontos, teve, quando podia perder por 3-2, teve um gol anulado pelo VAR e a seguir, faltando praticamente 2-3 minutos, consegue chegar à área do Lusitano e arranjar um penalti, que é penalti, e ganhar por 3-2. Portanto, foi um jogo onde realmente, nesta fase, como diz o Carlos, os jogos não têm favoritos. São completamente, tremendamente competitivos e até ao último minuto, quem perder o mínimo de concentração e de atenção, sujeita-se a perder este jogo. Foi o que aconteceu ao Lourosa e muito bem também, ainda bem, o Portimonense a ganhar 3-2 e a ganhar aqui ainda um ânimo para o resto do campeonato que vem aí, que depois, mais tarde, estou mesmo a ver que vai ser um mata-mata naquele jogo, depois lá do Portimonense Farense, mas esperava que isto já não pudesse acontecer, que isto já tivesse resolvido até lá.
Encarnação, Portimonense, como é que foi? Olha, quem desligou a televisão ao minuto 61, não foi o meu caso, que viu o jogo todo, quando viu o resultado final, há de pensar que deve ter passado qualquer coisa fora do normal. Eu diria que, com o devido respeito, foi um jogo de malucos. Não me recordo, num passado recente, de ver um jogo com estas incidências todas. E o filme do jogo é isso mesmo, espelha isso mesmo. Ou seja, e o Luís disse muito bem, um Portimonense podia ter marcado ao minuto 28 por Francisco Canário, mas que a bola vai à trave. Depois o mesmo Canário, mas já ao minuto 46, falha uma grande penalidade que o guarda-redes, e aqui há que dar mérito, do Lourosa, defendeu. Depois, ao minuto 58, o Lourosa faz 1-0. Ao minuto 61, o Lourosa faz o 2-0 e pronto. E o pessoal desliga a televisão e pensa, o jogo acabou, o Portimonense não conseguiu vencer, mas, como eu costumo dizer, o melhor estava para vir. E estava para vir, quer a nível emocional, e eu imagino, não só o banco do Portimonense, mas também todos aqueles que foram ao estádio, provavelmente aqueles que se calhar acabaram por abandonar ou se ir embora mais cedo e perderam um autêntico jogo de futebol, que foi um Portimonense que reduziu ao minuto 66 por Moduda, de cabeça. Depois, ao minuto 84, Fabinho do Lourosa falha uma grande penalidade, manda a bola à barra. Ao minuto 90, há um golo invalidado ao Lusitano Lourosa. Portanto, isto quando o Lusitano Lourosa podia passar por uma situação completamente confortável ao minuto 90, que era para o 3-1, acontece que o golo é invalidado. Portanto, aí aproveitou o Portimonense e logo no lance a seguir a este golo invalidado faz o 2-2 num seguimento de um lançamento lateral. E depois, lá está, faz lembrar aqui um pouco, e estava a ver o jogo, este jogo Lourosa, e estava, quando o jogo acabou, lembrou-me o jogo do Marítimo, quando se pensava que efetivamente o resultado estava feito, quer o empate, há uma grande penalidade a favor do Portimonense. E aí sim, o Portimonense acaba por aproveitar, por o Elat de Cagro, e fazer o 3-2, que dá uma preciosa vitória ao Portimonense, num jogo onde teve tudo e mais alguma coisa para perder. Teve um penalti falhado pela equipa adversária, teve um golo anulado pela equipa adversária, enfim, uma série de constrangimentos que lhe aconteceu e acaba por conquistar os 3 pontos, que ainda é muito mais saboroso se tivesse ganho por 2-3 ou 4-0. Portanto, como tal, e tu disseste bem, não mexeu muito na tabela classificativa, mas tudo aquilo que o Luís diz é uma realidade, acaba por mexer com os próprios jogadores, que é acreditarem que até ao apito final é possível conquistar a vitória, e o Portimonense neste jogo foi efetivamente um justo vencedor por ter acreditado e ter a esperança que conseguia ficar com os 3 pontos em Portimão. Muito bem, e para terminar, na próxima jornada o Portimonense vai visitar o Leixões, que está em 10º. Mister? Bom, depois do que o Portimonense também conseguiu fazer, como costuma dizer na gira, não é nada do outro mundo. Com estes níveis de empenho, de resiliência, espírito de equipa, acreditar que é sempre possível, esta equipa de Portimão, eu já o tinha dito, que é uma equipa que, em termos daquilo que é o seu coletivo, não está muito consistente, mas tem muitos jogadores com qualidade individual muito forte. Porque o Portimonense, quero aqui mencionar, é uma equipa que tem muitas transições, chega muita gente, sai muita gente, e fica sempre difícil, por vezes, construir uma identidade de jogo e depois segui-la. Portanto, é um jogo onde o Portimonense, no Leixões, que é 12º classificado, tem 38 pontos, se fizer, ou se até tiver uns níveis, talvez, de concentração e de atenção mais elevados, que eu acho que neste jogo não teve, porque teve a perder por 2-0, e quando se perde por 2-0 é quando as equipas, em algum momento, desligam o interruptor, aquilo acontece. Ninguém ainda conseguiu descobrir porquê, mas acontece. Se esta equipa tiver os níveis de concentração, de atenção, de motivação, conforme eu já disse, para não me repetir, pode ir a Leixões, e se quiser continuar a sonhar que ficar na segunda liga, tem que ganhar, nem sequer pode empatar. Por isso, nada que o Portimonense não possa fazer, que é ir buscar os 3 pontos ao Leixões. Encarnação, para fechar, Leixões.
Complicado, veio de uma vitória no Olival por 3-0 frente ao Porto B. As equipas B este fim de semana, aliás, hoje está a jogar o Oliveirense à hora do nosso programa com o Benfica B, portanto não sabemos os resultados, esperemos que seja positivo para as equipas B, já quer Sporting, quer Porto, acabaram por não ajudar com os seus resultados, quer o Farense, quer o Portimonense. Uma vitória por 3-0, consolidou-se na tabela classificativa, está uns patamares acima do Portimonense, e é óbvio que uma vitória frente à formação de Portimão poderá dar um passo gigantesco no que diz respeito à manutenção. Portanto, é um jogo importante para as duas equipas, quer para o Leixões, quer para o Portimonense. Para uma poderá ser o descanso ou um passo importante para a manutenção, e para outra mais 3 pontos para continuar na luta para não descer. Irá ser, sem dúvida, um jogo interessante de seguir. De recordar que na primeira volta a formação de Leixões, de Matosinhos, venceu esta formação do Portimonense por 2-1 aqui no Algarve. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença e esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores, e nós voltamos para a semana.